Seja muito bem-vindo. Você está no canal O Mundo do Futebol. A bandeira pendulando, a torcida delirando, vendo a rede balançar. Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, chegando aqui para passar os jogos, né? Dessa terça-feira, 18 de agosto de 2026. É lógico trazer os resultados dessa segunda-feira, né? Que tivemos. Vamos passar tudo? Começando pelos jogos da terça. 13h, nessa terça-feira, vamos ter Heidenheim e Bayern de Munique. Último jogo amistoso, né? Do Bayern de Munique, antes de a temporada oficial começar, né? Bom, Heidenheim, Bayern de Munique. 13h, nesta terça-feira, jogo amistoso de pré-temporada. 16h, Viking contra o Dinamo Zagreb. Lyon, aliás, Fenerbahçe e Lyon. Beleza? Liga dos Campeões da Europa, é a última fase pré, jogo de ida, antes da fase de liga, da Liga dos Campeões da Europa, tá? Lembrando, esses dois jogos que eu citei, 16h, jogos de ida. Teremos ainda, próxima semana, jogos da volta, 16h nessa terça-feira. Vamos lá, gente, o Levski Sofia da Polônia vai encarar o AEK Atenas da Grécia, 16h também, nessa terça-feira. Jogo de ida, última fase pré da Liga dos Campeões da Europa, 16h nessa terça-feira também. Independente Rivadavia e Fluminense, jogo da volta, Copa Libertadores da América, fase oitavas de final, nessa terça-feira, 19h. Vamos lá, gente, Copa Sul-Americana, jogo da volta, oitavas de final, 19h nessa terça-feira, Boca Juniors e Recoleta, 19h nessa terça-feira, repetindo. 19h, vamos ter Londrina e Atlético Goianiense, Série B, Campeonato Brasileiro, 19h nessa terça-feira. Copa Paulista, 20h nessa terça-feira, vamos ter 15 de Piracicaba e Comercial de Ribeirão Preto, 20h nessa terça-feira. Às 9h15, vamos ter o Banfield encarando o Ferrocarril Midland, 9h15 nessa terça-feira, Copa Argentina. Bom, galera, Universidade Católica e Estudiantes de La Plata, 9h30 nesta terça-feira, jogo da volta, oitavas de final, Copa Libertadores da América. Jogo de ida, fase oitavas de final, Copa Libertadores da América, Independente Del Valle contra o Tolima. Jogo de ida, 9h30 nessa terça-feira, tá? Todo mundo sabe, né? Estava acontecendo uma situação muito séria, né? Houve, né? Uma situação muito séria na Colômbia, né? Nós vamos aqui entrar em detalhes, mas devido a isso, esse jogo entre, né, Tolima e Independente Del Valle, que eu vou até confirmar se vai rolar mesmo nessa terça-feira, tá? Ficou para essa data, né? Ficou para essa data aí, por isso o jogo de ida, tá? 9h30 nessa terça-feira. Goiás e Juventude, Náutico e Ceará, gente. Série B, Campeonato Brasileiro, 9h30 nessa terça-feira, tá? Só falando aí, confirmando, né, que esse jogo do Tolima, ao que tudo indica, vai de fato acontecer nessa terça-feira mesmo, no horário que eu já citei aí no áudio acima, tranquilo? Pela Libertadores. Vamos em frente. Vamos lá, gente, oitavas de final, Copa Sul-Americana, aqui às 9h30 nessa terça-feira, jogo da volta, São Paulo e Bolívar, 9h30 nessa terça-feira, Copa Sul-Americana. Vamos lá, gente, já começando a passar resultados. Vamos passar aqui por categorias de base. Vamos dar uma passadinha. Campeonato Pernambucano Sub-20, né? Começou o Campeonato Pernambucano Sub-20 nesse final de semana. Vamos passar alguns resultados aqui. Por exemplo, o Retrô
aqui de Pernambuco, venceu o Ibis por 3-0. O Ipojuca empatou com o 1º de Maio em 3-3. O Sport venceu o Jaguar por 3-0. Tá? Campeonato Pernambucano, categoria sub-20. Categoria sub-15, Campeonato Pernambucano também. Vamos ter aqui, tivemos, aliás, né, o resultado entre Sport e Viva. Viva 0, Sport 4. Aqui, Campeonato Pernambucano sub-15. Copa do Nordeste sub-20. Tivemos um jogo nessa segunda-feira. E a vitória do Ferroviário do Ceará sobre o CSA de Alagoas por 2-0. Aqui, Copa do Nordeste sub-20. Mais um resultado aqui, gente, por categoria de base. Flamengo e Botafogo 2-2, tá? Aqui pelo Campeonato Brasileiro sub-17. Vamos em frente. Mais resultados aqui, gente. O Atlético Tucumã venceu o Estudiantes de Rio Cuarto por 1-0, Campeonato Argentino. Lembrando, não é aquele Estudiantes que a gente conhece, é outro, tá? Que também disputa a primeira divisão do Campeonato Argentino. Estudiantes Rio 4-0, Atlético Tucumã 1, repito, Campeonato Argentino. Santo André 1, São Caetano 0, Copa Paulista. Aqui também tivemos Deportivo La Coruña 1, Elche também 1, Campeonato Espanhol. Aqui também tivemos Benfica 7, Casa Pia 0, Campeonato Português. Vamos ver mais um resultado, passa daqui a pouco. Vamos lá, gente. Cremonese 2, Sampdoria 0. Lecce 2, Palermo 0. Aqui 2 resultados pela Copa Itália. Vamos lá, gente. Sassuolo 3, Cesena 0. Pisa e Empoli 1-1. Pisa 4-3 para cima do Empoli nos pênaltis. Gente, só lembrando aí, tá? Esses jogos que eu citei, os vencedores aí, né? No tempo normal e também essa vitória do Pisa nos pênaltis. Esses clubes se classificaram para a próxima fase da Copa Itália, tá? Só esclarecendo isso. Vamos em frente. Vamos lá, gente. Independente Avejaneda 3, Lanús 1. Campeonato Argentino. O time do Cardiff City empatou com o Wrexham pelo placar de 1-1, aqui pela segunda divisão do Campeonato Inglês. Vamos lá, gente, com mais resultados aqui. O Internacional empatou com o Clube do Remo por 1-1, Série A, Campeonato Brasileiro. Pelo Campeonato Argentino, Vélez Sarsfield 1 também para o Defensa e Justiça. Pela Série C do Campeonato Brasileiro, o Paysandu perdeu para a Ferroviária 4-0. Ferroviária 4, Paysandu 0. Série C, Campeonato Brasileiro, jogo encerrado. Vamos lá, gente. Antes de encerrar o vídeo, né, ainda tem 2 resultados a passar aqui, mas antes disso, né, o Bayern de Munique vai fazer um último jogo amistoso, né, nessa terça-feira, 18 de agosto. Já passei tudo aí, né, o horário e tudo mais. Mas vamos trazer algumas coisas, gente, sobre esse jogo, né, e uma provável escalação, tá, do Bayern de Munique para esse jogo contra o Heidenheim, né. O jogo será na Voith Arena, na casa do Heidenheim, né? O jogo será na casa dos caras. Eu já havia falado desse detalhe aqui, mas acho que vale colocar de novo. O Heidenheim já começou sua temporada oficialmente, né? Já começou a segunda divisão do campeonato alemão. E, bom, o clube vai fazer um amistoso em meio. É a sua temporada, né? Já começou, volto a repetir. O detalhe é que o Heidenheim deve jogar... vai jogar, aliás, né? Nessa terça-feira, jogo amistoso. E no final de semana, o Heidenheim vai começar a Copa da Alemanha, né? Em sua primeira rodada, esse clube estreia na Copa da Alemanha. Beleza? Lembrando que no caso da Copa da Alemanha, o Bayern de Munique só vai estrear mais pra frente devido a esse jogo contra o Borussia Dortmund no próximo sábado, que é válido pela Supercopa da Alemanha.
que é um outro jogo troféu, né? Mas primeiro jogo oficial na temporada, que é a Supercopa da Alemanha, que é o campeão da última Bundesliga, contra o campeão da última Copa da Alemanha. Como o Bayern de Munique conquistou tanto a Copa da Alemanha da última temporada quanto a Bundesliga da última temporada, então o vice-campeão da Bundesliga, que foi o Borussia Dortmund na temporada passada, vai pegar o Bayern de Munique, gente. Dito isso, explicado isso, vamos passar a provável escalação do Bayern de Munique para esse jogo de amanhã contra o Heidenheim. Aqui eu vou me basear, gente, em treinos da equipe, beleza? E também na escalação do último jogo contra o RB Leipzig, que não deve ser a mesma escalação para esse jogo, tá? Pensando nisso, o Jonathan Urbi no gol, ele deve ser o titular aqui. O Neuer foi titular e jogou o jogo inteiro contra o RB Leipzig, então o Urbi deve ser titular aqui no gol do Bayern. O Ito deve ir na lateral esquerda, o Afonso Davies, tá? Um dos dois. O Afonso Davies jogou no segundo tempo do jogo, mas o Ito nem isso. Ele entrou, se entrou, foi muito mais pro final ali, tá? Não tô nem lembrado. Na defesa, deve ser colocado Afonso Davies na lateral esquerda, porque a defesa deve ser formada aqui por... Vamos ver aqui certinho. O Ito e o Upamecano, tá? Deve ser essa a defesa do Bayern aqui, ou até o Pavit e o Ito, beleza? Na lateral direita deve ser o Josip Stanisic aqui na lateral direita. Ele também não jogou no último jogo, deve ser titular. Na volância, gente, deve ser formada aqui essa dupla pelos jogadores. Vamos dar uma olhada certinha. Pera aí. O Ndiaye, Barasapoko Ndiaye, deve ser um dos volantes. Aqui. O outro volante, gente, deve ser o Pavlovic. Deve ser o Pavlovic aqui, como outro volante, porque ele atuou menos também nesse segundo jogo, né? Apesar de que, bom, se eu estou bem lembrado, ele entrou como titular, mas, bom, como eu estou em dúvida, deve ser ele mesmo aqui. Eu realmente não estou lembrando se o Pavlovic foi titular no último jogo. Realmente tá me fugindo a mente. Mas vamos lá. Ndiaye e Pavlovic. Na camisa 10 aqui, gente, deve ser o Zaibari, tá? Por um lado, o Gnabry, que foi poupado no último jogo, mas eu já havia citado, ele já vem treinando, tá? Na verdade não, me desculpem. O Olise, por esse lado, o Olise deve ser titular, ou até mesmo o Leonard Cal, ou até o Maicon Cardoso. Aqui é uma série de opções que tem para essa ponta, gente, certo? Na centroavância, o Zaibari deve ser colocado, beleza? Eu até coloquei aí o Zaibari na camisa 10, não foi isso? Então vamos botar aqui um pouco mais para frente, porque como 10 deve ser o Gnabry. E aqui o Maicon Cardoso, ou o Binder, ou até mesmo o Olise aqui nessa ponta. O Zaibari como centroavante. E para ponta esquerda, o Ibrahimovic, que jogou o jogo todo praticamente na última partida, não deve ser ele, então, portanto, Luiz Dias também não deve ser. Então, gente, quem que sobra aqui? Justamente o Sérgio Gnabry, tá? O Sérgio Gnabry é quem pode ir jogar nessa ponta aqui, ou até mesmo o Jamal Musiala, tá? Que teve um mal-estar no último jogo, mas está recuperado e deve ir para esse jogo para pelo menos jogar alguns minutos, ou jogar um tempo que seja, tá? Gente, é mais ou menos essa uma provável escalação do Bayern de Munique. Os amigos perceberam, tá cheio de ou. Tá cheio de ou. Mas é por aí mesmo. O que deve acontecer nesse jogo amistoso é jogadores que não jogaram no último jogo, ou não jogaram muito tempo, ser titular aqui nesse jogo. Alguns jogadores, no caso. Por exemplo, eu não citei o Zaibari aí. O que ele pode fazer também é a seguinte coisa, o Kompany, né? Botar o Zaibari de meia e botar o Harry Kane aqui de centroavante. Justamente para ir ganhando ritmo, né?
Então, essa é uma provável escalação do Bayern de Munique. Volto a repetir, cheia de ou. Gente, só esclarecendo que uma dúvida que se tinha era se o Konrad Laimer, né, e o Musiala, se um dos dois havia se machucado de fato no último jogo contra o RB Leipzig. O Musiala eu já expliquei aí, não vou me repetir. E no caso do Laimer, bom, gente, foi uma precaução mesmo, tá? Me parece que não teve nenhuma lesão, ao menos não foi anunciada nenhuma lesão. Tanto que ele deve ficar no banco nesse jogo amistoso aí. Ele deve ficar no banco, não creio que ele vá como titular. É lógico que ele só jogou 6 minutos no último jogo amistoso. Devido a essa precaução, ele foi tirado, coisa e tal. Pode ser até que ele apareça como titular aqui. Mas como o Stanisic não atuou no último jogo, eu creio que o Stanisic vai ser o titular aqui, na lateral direita, né? Vamos aguardar, gente. Ainda permanece, né, gente, as situações aí do Palhinha, do Saragossa e do Sacha Boey. Eu creio, penso eu, que o Palhinha vai sair mesmo do Bayern de Munique, seja para o Benfica ou para qualquer outra equipe, tanto que ele novamente não será relacionado para um outro jogo amistoso que o Bayern de Munique vai fazer. Já não foi relacionado para o último jogo contra o RB Leipzig e não deve ser relacionado de novo. O Saragossa, eu já havia falado para os amigos, o ponta espanhol, tá machucado, nem sendo relacionado, tá sendo, né? Então, esse aí tá fora mesmo. No caso do Sacha Boey, ele jogou no último jogo, jogou uma boa parte desse jogo e vem atuando, muitas das vezes, como titular. Então, assim, eu acho que esse jogador pode ser que, se não tiver comprador para ele até o fim da janela, ele até fique no elenco do Bayern de Munique, gente. Ele tem sido utilizado com frequência pelo treinador. Vamos lembrar, o Sacha Boey é lateral direito, né? Então é isso, gente. Vamos aguardar, né? Bom, Heidenheim, Bayern de Munique. Volto a repetir, último jogo amistoso de pré-temporada. Após isso, é só jogo valendo. Beleza? Após esse jogo, só passando os próximos 3, novamente, né? Borussia Dortmund, Supercopa da Alemanha, sábado. Na outra sexta-feira, dia 28 de agosto, o Bayern de Munique estreia no campeonato alemão, na primeira rodada, contra o Stuttgart, dentro de casa. Após isso, vai pegar o Schalke 04, fora de casa, na segunda rodada do campeonato alemão. E volta para pegar o Union Berlim, dentro de sua casa. Beleza? Dentro da Allianz Arena. Então é isso. Pela terceira rodada, no caso, do campeonato alemão. Tá bom? Ainda falando, gente, da escalação do Bayern de Munique, eu me esqueci de um jogador que pode fazer essa ponta esquerda aí, né? Citei Musiala, citei Gnabry, que eu não creio que o Luiz Dias vá ser titular nesse jogo. Mas tem outro que eu não citei, que inclusive entrou no segundo tempo contra o Leipzig, né? E jogou bem até. O Insdolmaik, né? Que é menino da base. Ele pode jogar fazendo essa ponta esquerda aqui do Bayern de Munique, né? Então, é outra opção aí, além dos que eu já citei. Beleza? Nos áudios acima. Vamos lá, gente, encerrando o vídeo por aqui. O Tajeres perdeu pro Ginásia La Plata, aliás, Ginásia Esgrima. Ginásia Esgrima 3, Tajeres 1. Quem tá à frente, né, do Tajeres é o Jorge Sampaoli. Perdeu, né? Repito, Ginásia 3, Tajeres 1, Campeonato Argentino, placar final. Guarani 2, Ipiranga de Erechim também 2. Esse resultado válido pela Série C do Campeonato Brasileiro, jogo já encerrado também. Fecho o vídeo por aqui, peço like, se inscrevam no canal e tchau!